Hoje eu quero convidar você para encerrar o livro de Neemias, capítulo 10, 11, 12 e 13. Neste livro que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e também de tudo o que ocorria dentro de Jerusalém. Estamos no Devocional 2024, indo de Gênesis a Apocalipse e hoje falando sobre responsabilidade, compromisso e fidelidade. A reorganização populacional de Jerusalém, a celebração e dedicação e o péssimo exemplo de Salomão. No capítulo 10, nós aprendemos que ele nos mostra sobre responsabilidade individual e coletiva, como também de compromisso com Deus e fidelidade aos seus ensinamentos. É isso que você encontra neste capítulo. No versículo 36 deste capítulo, a palavra de Deus nos mostra o seguinte. Diz assim: os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. Deus queria ser para o seu povo a prioridade número 1. Por isso ele pediu para que trouxessem os primogênitos dos filhos, dos animais e assim por diante, perante ele, para que então, nesse ato, fosse demonstrado essa dedicação. Eles precisavam ser lembrados de que tudo, até mesmo eles, pertenciam a Deus. Para simbolizar tal fato, a lei exigia que os primogênitos fossem levados até Deus. Você vê isso em Êxodo 22, 29 ao 30 e 34, 19. Os primogênitos dos animais eram sacrificados. Os pais ofereciam esses sacrifícios no lugar dos filhos e depois levavam os filhos para casa para serem criados. Essa lei os lembrava de como havia poupado os primogênitos de Israel na Páscoa no Egito, que você vê em Êxodo, capítulo 13, do versículo 14 ao 16. No capítulo 11, quando fala sobre a relação dos que habitaram em Jerusalém, diz: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Raramente gostamos de partir para uma situação de insegurança. Por isso, os líderes tomaram providências complementares para assegurar que Jerusalém fosse novamente povoada, para que a cidade reconquistasse a influência e a capacidade de defesa tinha de crescer. Estima-se que esse recrutamento tenha deixado Jerusalém com uma população de 5 a 8 mil habitantes. Um total de 3.044 homens é mencionado nos versículos 4 ao 18. O antigo historiador Joséfo diz que Neemias custeou ele mesmo as casas em que morariam, embora não se possa atestar essa informação. No capítulo 12, do versículo 27, quando fala sobre a dedicação dos muros, diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Quando trabalhamos com Deus,
Em qualquer grande empreendimento, não damos por concluído o trabalho até celebrarmos e o dedicarmos. A celebração envolve toda a congregação e faz uso de músicas e da cerimônia como formas de elevar a sensação de alegria e o senso de adoração. A dedicação nos lembra nossa dependência em relação a Deus e nos convida a zelar pela obra que foi concluída com a ajuda dele. E esse momento muitas vezes marca um novo começo para o povo de Deus, com renovação do propósito, da identidade e do valor, e com a certeza de seu cuidado. No capítulo 13, no versículo 1 ao 3, quando fala sobre os estrangeiros serem separados de Israel, diz: naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Quando lemos e ouvimos as Sagradas Escrituras, temos que ter alguma reação, como eles tiveram aqui ao ouvir estas palavras. Não podemos ficar inertes. A palavra não é simplesmente um texto para preencher a mente de um conteúdo como se preenche uma prateleira que está com espaço. A palavra de Deus pede de nós ações. Qual ação a palavra tem pedido de você? A exclusão dos estrangeiros naquela ocasião não era fanatismo, mas precaução. Deus sabia que a fraqueza humana levaria seu povo a ser atraído pelo comportamento pecaminoso dos outros, mais do que serem estes atraídos à retidão. O desejo de Deus era que fosse o contrário. O seu povo atrair os demais povos para si, mas não era o que acontecia. Deus espera que fujamos do meio termo em nossos relacionamentos com pessoas que são contrárias a Ele. Você pode confirmar estas palavras em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14 ao 18. E para terminar, o versículo 26, quando a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele condenava o casamento misto, diz assim a palavra do nosso Deus: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Em que sentido as mulheres estrangeiras fizeram Salomão cair no pecado? Em desobediência a Deus. Salomão, a princípio, usou o casamento com princesas estrangeiras para fortalecer alianças políticas. Com o tempo, porém, acabou por casar-se com centenas de mulheres que o instigaram a construir altares e ídolos para que adorassem como na sua terra de origem. Por fim, ele uniu-se às suas mulheres na adoração de deuses estrangeiros. Um resumo do resultado nefasto desse procedimento você encontra em 1 Reis, capítulo 11, no versículo 1 ao 4. E o que nós aprendemos disso? Vigie com quem você se relaciona, a quem você entrega o teu coração, a quem você se compromete. Porque se esta pessoa te influencia, te conduz ao caminho que Salomão foi conduzido, você sofrerá as consequências.
Estamos finalizando hoje o livro de Neemias. Amanhã nós vamos entrar num livro um tanto quanto polêmico, o livro de Malaquias, que faz continuidade a este momento aqui nos dias de Neemias, quando tudo estava entrando numa rotina de vida e também religiosa em Jerusalém. E aí você vai entender o que o livro de Malaquias nos traz. Se te ajudou o devocional de hoje, clica no aviãozinho, compartilha aí o máximo que você puder, coloque no story, nas suas redes sociais, listas de transmissão e também não esqueça de você deixar o seu like e o seu comentário. Você é especial para Deus. Até amanhã.